Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todas vocês. Hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês e um pouco do meu testemunho, um pouco do que eu passei e que eu desejo passar para vocês, daquilo que eu aprendi através das minhas dificuldades, das minhas lutas, e mostrar para vocês que quando a gente descansa no Senhor, a gente consegue contemplar aquilo que Ele quer para nós. Nós conseguimos ver além daquilo que realmente nós estamos passando, porque no momento da luta, muitas vezes a gente passa por uma dificuldade, nós não conseguimos enxergar além. É como se a gente achasse que a nossa vida agora, o nosso futuro, toda a nossa vida vai se resumir na luta que nós estamos passando. Nós achamos que nunca mais nós vamos sair dessa dificuldade, né? Que agora o nosso futuro é essa luta, essa dificuldade vai se estender agora para o resto da nossa vida. Nós achamos que Deus não tem solução mais para a nossa vida. E eu gostaria de compartilhar um pouco do meu testemunho para que você possa ver e dizer assim, não, realmente Deus pode mudar essa situação que eu estou vivendo, porque talvez você me ouvindo, você possa dizer assim, nossa, realmente, exatamente dessa maneira, dessa forma que eu estou passando, exatamente isso que eu estou pensando. E a minha luta começou há 2 anos atrás, quando eu e meu esposo éramos pastores em um determinado ministério. E lá a gente sempre se dedicou muito. A gente sempre deu o melhor, principalmente o meu esposo. Eu nem tanto, mas o meu esposo sempre deu o melhor dele. Ele sempre foi um pastor assim, muito dedicado, que gostava de cuidar do povo, dos obreiros, das pessoas, sabe? Para ele não tinha assim tempo ruim, assim, sabe? Ele amava o que ele fazia. E eu era auxiliar dele, né? Eu ajudava ele, gostava muito do que a gente fazia, mas ele, assim, era espetacular, assim, eu admirava muito ele, assim, né? E o que aconteceu? A gente, nesse período, a gente passava muita luta no ministério em que a gente estava. E a gente, com o ministério em que a gente estava, sempre ia mudando de igreja em igreja, né? Passava um tempo em uma, depois de um tempo a gente ia para outra. E eu gostava muito daquela vida, né? Tô morando aqui numa cidade, moro aqui durante algum tempo, alguns anos, né? 1 ano, 2 anos, depois vamos para outra cidade. Eu gostava daquela vida, sabe? Pra gente era muito gostoso, tinha luta, né? Tinha momentos de luta, mas tinha muitos momentos de felicidade. Acontece que um dia a gente já estava bem desgostoso com o ministério que a gente estava, com a liderança. E devido não estarmos contentes com as coisas que a liderança estava fazendo, eles acabaram nos desligando da obra. E a gente ficou naquela época assim, ficamos muito triste mesmo, sabe? Porque a gente vê que todo o esforço que a gente fez não foi reconhecido por ninguém. Hoje eu entendo que homem nenhum vai reconhecer o nosso esforço mesmo, né? Mas nós ficamos muito tristes naquela época. Nós estávamos morando em um outro estado, né? E a gente voltamos para nossa casa, para nossa terra, né? E eu senti como se a minha vida tivesse voltado do zero. Mas não do zero pro bom, do zero pro ruim, pro péssimo. Eu me senti como se eu estivesse indo pro poço de lamaçal. Nos primeiros dias, eu via muita fé no meu esposo de que Deus iria mudar a nossa história. E realmente, muitas portas se abriram para nós, mas nenhuma delas o meu esposo queria ficar. E eu tentava lutar. Porque eu dizia assim, não, vamos aqui nessa igreja, vamos pertencer porque a gente tem que voltar a fazer a obra. Eu tentava lutar com as minhas próprias mãos. Hoje eu entendo quando Deus diz que a gente não tem que lutar. Hoje eu consigo entender que a gente tem que deixar na mão dele, porque a gente ficar fazendo do nosso jeito, a gente só quebra a cara. E eu vou tentar resumir o máximo. E nesse
tempo, a gente teve muitas propostas de várias igrejas grandes, igrejas que eram igrejas sérias, sabe? Só que nenhuma meu esposo queria ficar. E eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que agora nunca mais a gente vai voltar a pregar a palavra. Eu acho que agora acabou. Muitas vezes eu pensava nisso, sabe? Mas imediatamente eu dizia, não posso pensar. Eu tenho que lutar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tentava fazer, sabe, com as minhas próprias mãos. Só que eu estava vendo que eu estava lutando, eu estava tentando fazer as coisas e nada resolvia. Eu via o meu esposo, aquele homem que amava o que fazia, ficar desanimado dia após dia após dia. E aí eu colocava no meu coração, não, a mulher sabe edificar a sua casa. E eu tentava edificar a minha casa a minha maneira. E não a maneira de Deus, mas eu tentava fazer da minha maneira a edificação. Foi quando meu esposo voltou a trabalhar. E aí ele se desanimou mais ainda, porque ele imaginava assim, agora eu vou voltar a pregar a palavra. Só que isso não aconteceu. E as coisas na nossa vida estavam acontecendo assim, que eu dizia, meu Deus, o que a gente fez de errado? Eu tentava buscar, porque quando a gente muitas vezes passa por luta, a gente tenta ver onde é que a gente errou. Muitas vezes é porque a gente errou mesmo, mas outras vezes não, é porque Deus permite que a gente vá para o deserto para nos ensinar. E eu ficava muito, muito triste. O meu esposo, ele foi cada vez se desanimando. Passou, isso aconteceu em maio, chegou dezembro, o meu esposo já estava bastante desanimado. E eu pensei, agora 2018 vai ser o ano da minha mudança. Passei o ano, a virada do ano, profetizei e tal, e eu vi que nada aconteceu. Passou 2018 inteirinho e eu vendo meu esposo cada dia mais se desanimando. Eu falava de Deus para ele, ele dizia, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada. E eu ficava triste, eu quase entrei em depressão, porque eu só chorava. E assim, a gente até estava indo em uma igreja como membro, só que meu esposo não gostava dali. A gente estava indo, mas ele não gostava de ficar ali. Até que chegou um período que meu esposo não quis mais ir para a igreja. Quando foi no final do ano, acho que se eu não me engano foi no final do ano para cá, ele já não queria mais ir para a igreja. Foi quando em dezembro, eu sozinha, porque eu chamava ele para orar, ele não queria. Quando ele sentia, dizia, Ju, vamos orar, vamos fazer um voto, um propósito com Deus, vamos entrar em oração. Eu falava, vamos sim, só que ele se desanimava no mesmo instante. E eu dizia, Senhor, eu não quero ver meu esposo assim, porque ele é um homem que teme ao Senhor, é um homem que faz a obra. E eu ficava triste, sabe? Eu não compartilhava disso com ninguém, somente com algumas pessoas. Muitas vezes palavras negativas vinham assim ao nosso encontro, pessoas que falavam mal da gente, mal assim, que traziam palavras, sabe, para derrubar mesmo. Só que aí foi quando de uns meses, né, depois da virada do ano, as coisas piorou. Eu fiz um propósito com Deus no grupo de 12 dias, que cada dia a gente iria orar por uma área da nossa vida, né? E por um mês, né? Tipo, no primeiro dia seria janeiro, segundo fevereiro, e cada dia daquele seria um tema. E eu fiz aqueles 12 dias de jejum, porque eu me lembrei que em uma época eu estava passando por uma luta que, por coincidência, já fazia 2 anos e meio que eu estava naquela luta. Eu havia feito o jejum de Daniel de 21 dias no ano de dezembro, porque eu queria que Deus mudasse aquela situação. E depois daquele jejum, realmente, depois, não sei se foi depois de 10 ou 15 dias depois, Deus mudou aquela situação. Só que aí eu fiz esse jejum de 9 dias, de 12 dias, imaginando, Deus depois de uma semana vai mudar, né? Só que isso não aconteceu, né? Entramos no ano de 2019 e as coisas só piorou. Era dificuldade financeira, era muita dificuldade, eu comecei a passar por muitas opressões espirituais, muita luta, sabe? Mas eu me apegava na palavra de Deus.
Muitas vezes eu me sentia sozinha orando. Eu não sei se o meu esposo ele orava, porque se ele orava longe de mim. Porque muitas vezes eu me sentia só. Muitas vezes eu queria que ele estivesse comigo orando pra gente vencer essa batalha. Mas eu via somente eu orando, eu estava buscando e ele muito desanimado. E eu dizia, meu Deus, não é o meu fim. Não é o meu fim. Deus me deu, Deus tomou. Louvava Deus, cantava ao Senhor, mas eu dizia, Deus vai mudar a minha história. Eu nunca aceitei ficar na situação em que eu estava. Eu dizia, Deus vai mudar a minha história. E quando eu dizia isso para meu esposo, ele dizia, ele tirava sarro da minha cara. Porque ele achava assim que eu estava ficando louca, né? Porque já fazia 2 anos que a gente estava naquela situação. Então ele já estava imaginando que Deus nunca mais iria fazer algo na nossa vida. Só que depois do mês de janeiro, como eu falei, as coisas foram piorando. Só que aí eu comecei a mudar as maneiras de eu pensar, de orar. Eu comecei a dizer assim, eu vou parar de lutar e vou entregar na mão do Senhor e Ele vai resolver isso. E eu diariamente orava em cima daquilo ali, pedindo ao Senhor, Deus muda a minha história, muda a minha vida, levanta meu esposo, até que um dia a gente recebe uma ligação. E a partir daquele dia ali, a partir daquela ligação de uma visita que a gente teve, o meu esposo, ele diz assim pra mim, Ju, você vai ver, Deus vai mudar a nossa história. Eu pensei assim, glória a Deus, Deus já tá ressuscitando esse profeta aí, ressuscitando esse homem de Deus. E a partir daquele dia, eu falei assim, eu pensei, ele vai agora se animar, só que passou assim uns 3 dias, ele já desanimou bastante, começou a ficar bem desacreditado. Só que eu sempre ali do lado dele, falando, porque antes eu tentava obrigar ele a fazer as coisas, mas então eu comecei a dizer, não, eu preciso aprender, se eu quero que ele se fortaleça, eu não posso fazer disso uma obrigação, ele é obrigado a fazer. Então eu pedi a Deus oportunidades para falar da palavra para o meu esposo, para fortalecer ele ali, sabe? Porque eu dizia, Senhor, se o Senhor disse que a mulher sábia edifica a casa, então eu vou edificar a minha casa, sabe? Então eu comecei ali dar palavras de ânimo para ele. Eu dizia para ele, amor, você sabe que a gente vai estar com você onde você estiver. Se você for debaixo da ponte, a gente vai estar mesmo. Se você estiver lá em cima, a gente também vai estar com você. A sua felicidade vai ser a nossa felicidade. A sua vitória vai ser a nossa vitória. E então, a partir daquele dia, eu comecei a sentir muita opressão. Aí que eu vi que o inimigo se levantou. Porque o inimigo, ele não vê o futuro, porque Deus não permite. Mas ele vê os anjos se movimentando e indo ao nosso favor, fazendo coisas ao nosso favor. E é nesse momento que ele começa a se levantar com muito mais força para nos fazer desistir. Então, nesse momento, eu percebi que o inimigo se levantou tremendamente contra mim, contra a minha casa, sabe? E o negócio só ia se apertando cada dia mais. Mas eu continuei orando, continuei crendo, eu continuei jejuando, eu continuei dando o melhor de mim, eu continuei gravando meus vídeos, minhas palavras, porque eu dizia, não importa, Deus vai me usar nesse momento de dor, de dificuldade que eu estou passando, Deus vai me usar e eu vou falar com outras pessoas através dos meus vídeos. E como diz aquele louvor, deixa eu te usar para curar. Porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. E eu lembrava desse louvor, enquanto Deus está me usando, enquanto eu deixo Deus me usar, Deus também está me curando. E é isso que você tem que dizer, não, Senhor, eu não vou ficar aqui patinando no mesmo lugar. Eu vou fazer as coisas para o Senhor, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou buscar levar cura para outras pessoas, porque enquanto eu curo outras pessoas, não que você vai fazer alguma coisa, mas enquanto Deus ele te usa para curar outras pessoas, Deus também vai te curar, Deus também vai estar movimentando as coisas para mudar a tua história. E é isso que eu dizia para mim mesma. Foi então que quando passou esse dia dessa ligação, dessa visita, algo aconteceu
né? Eu não quero finalizar esse testemunho, eu quero contar uma parte, porque eu quero finalizar esse testemunho quando de fato eu já tiver recebido ele, e eu poder dizer para vocês, irmã, era exatamente isso que aconteceu com a gente. Mas depois dessa ligação, eu vi que Deus começou a mudar realmente a nossa história. Teve a luta, né? Aquele pico assim de luta. Mas depois Deus, a partir de um mês mais ou menos depois, Deus começou a mudar a nossa história, sabe? Deus, ele fez algo tremendamente assim que a gente nunca jamais imaginaria que era isso. E aí eu comecei a olhar para trás e eu disse, Senhor, obrigado por quando eu não recebi aquela bênção que eu queria. Obrigado por o Senhor não ter permitido que outras coisas acontecessem, porque era isso que o Senhor queria para nós. E hoje, minha irmã, talvez você está dizendo, Senhor, eu estou querendo essa bênção, eu estou querendo isso, mas você está vendo que Deus não está querendo te dar. É porque isso ainda não é o que Deus quer para a sua vida. Deus quer para a sua vida algo muito maior. Da mesma maneira em que se eu tivesse recebido as bênçãos que eu queria anteriormente, eu ia ver que não era isso que Deus queria para minha vida. E se eu tivesse feito na força do meu braço, sabe? Talvez hoje eu estaria arrependida. Então, minha irmã, sabe, se você está passando por uma dificuldade, não consegue descansar em Deus, busca. E assim como o salmista diz assim, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus, é isso que você tem que fazer. Porque eu estou abatida. Eu não vou ficar assim, eu não aceito ficar assim. Eu não aceito perder para o sofrimento, para a angústia. Eu não aceito isso, me afastar da presença de Deus, me afastar daquilo que Deus quer para mim. Dá uma ordem aos seus sentimentos. Tinha dias em que eu acordava, era só choro, e eu pegava, não dava nem vontade de levantar da cama, eu dizia, minha vontade era dormir. Quantas vezes, irmã, eu pedia a Deus que Deus me levasse. Eu dizia, Senhor, é tanto sofrimento, me leva. E eu dizia para Deus, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais, é muita dor. Só que hoje eu digo assim para você, minha irmã, se hoje você está nessa situação, se levanta sua cabeça. Não deixa que essa situação, essa dificuldade venha te afastar de Deus, afastar dos propósitos dele, te enfraquecer espiritualmente. Toma posse daquilo que Deus falou com você que vai te entregar. Não fica deixando que esses sentimentos, as dificuldades, as dúvidas te afastem do que Deus quer para a sua vida. Coloca a tua fé, a tua esperança em Deus. Confia nele. Assim como diz os Salmos 46, pare de lutar. Salmo 46, versículo 10, que diz assim, pare de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Para de lutar. Há um Salmos que diz assim, eu ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E é isso que eu declarava quase todos os dias. Eu dizia, Senhor, eu ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu ainda verei a bondade do Senhor na minha vida. Eu ainda vou ver a minha vida mudar. Eu ainda vou ver as pessoas olharem para mim e dizerem, Deus honrou aquele casal. E eu dizia, e é nisso que eu creio, porque eu creio que da mesma forma que Deus está mudando a minha história, eu também creio que Deus pode mudar a sua história. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais do que você um dia já sonhou, já imaginou. Basta você confiar, basta você descansar no Senhor, crer que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por dificuldades, por lutas, mas Deus está comigo, Deus não me abandonou. Então coloca isso no seu coração, minha irmã. Para você descansar, você precisa crer. Eu só comecei a descansar verdadeiramente no Senhor quando eu parei de lutar e comecei a buscar a Deus. Quando eu tirei o foco dos problemas e coloquei o meu foco em Deus. Aí sim eu consegui descansar, aí sim eu consegui contemplar o que Deus faria na nossa vida um dia. Amém? Que Deus tenha falado ao seu coração através da palavra e através do meu testemunho. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.